Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu quero tomar por base a vida de Abraão e mostrar que uma família, ela pode receber de Deus a bênção. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui esta noite. Te louvamos, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui te adorando, te servindo, te bendizendo. E agora, nesta oportunidade, estaremos ministrando a sua santíssima palavra. Quero que o Senhor alcance cada família agora com esta palavra e traga-nos, meu Deus, para mais perto dela. Ser conosco e nos usa conforme a sua bondade e graça, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje falaremos sobre uma família abençoada. Falar de família é sempre um desafio, porque nós temos muitas questões para estar abordando. Ao longo desta série, muita coisa já foi dita. Nós falamos da importância do casamento, falamos do papel do homem, do papel da mulher no casamento, falamos da importância da educação de filhos segundo a palavra de Deus, falamos também da importância do perdão dentro da família, falamos sobre suportar as crises dentro da família. Então as mensagens estão todas disponíveis no canal da igreja, você pode ouvi-las, meditar e aprender muito. Hoje, neste encerramento, nós faremos um apanhado de todas as coisas, com base em Abraão, com base na sua esposa Sara e no filho da promessa Isaque. E vamos abordar alguns princípios importantes para as famílias serem abençoadas e como é esta bênção na família e como uma família abençoada reage. Então, basicamente é esse o escopo dessa mensagem, ok? Dentro dessa introdução, quando Deus falou com Abraão, ele disse muito claro para ele: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, primeira etapa da vida de Abraão para constituir uma família estava no sair, e depois estava no ir. Quando Deus falou para Abraão sair, ele estava dizendo para Abraão se desapegar de sua vida local. Quando nós contextualizamos para o quesito família, é muito importante, se você está destinado a constituir uma família, a seguir esse princípio: sair da tua terra, isto é, abandonar, desapegar a sua vida, seus hábitos e suas rotinas de solteiro. Então, quando Deus manda ele sair, ele diz: sai também da parentela do teu pai, da casa do teu pai. Deus, ele deixou muito claro esse princípio no livro do Gênesis: deixará o homem, o pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. O princípio de sair da parentela não quer dizer abandonar a antiga família, quer dizer desapegar-se desta antiga família. Desapegar dessa antiga família é o mesmo que cortar o cordão umbilical que liga essa família antiga a este homem, a esta mulher, que irá constituir uma nova família. Então, para você constituir uma família, é necessário você sair da tua
parentela. E agora, o desafio maior, além de sair da terra e da parentela, é ir para uma nova terra. Essa nova terra, dentro do contexto de família, é exatamente o lar, porque família nada mais é do que um conjunto de pessoas com um grau de parentesco que vive debaixo de uma casa que constitui um lar. Então, uma pessoa que se casa e constitui filhos, esta é uma família, porque está baseada nos princípios do lar. Existem muitas famílias constituídas. Por exemplo, existem famílias biparentais, que são as famílias tradicionais, constituídas de pai, mãe e filhos. Existem também as famílias monoparentais, isto é, é a família que tem apenas o pai, ou a família que tem apenas a mãe com os seus filhos. E existe também a família anaparental, isto é, sem o pai e sem a mãe, só constituído de filhos. Normalmente o pai, a mãe já faleceu e nós temos apenas os filhos. O conceito bíblico para a família tradicional, é a família biparental, é a família de pai, mãe e filhos. Por isso Deus deu a Abraão uma mulher, e ele se uniu a ela e gerou filhos e filhas. Esse é o conceito de família. Então, quando Deus disse para Abraão fazer exatamente essa união com Sarai e ir em direção a uma nova terra, Deus tinha isso em vista. O mesmo princípio que ele tinha em vista no Adão. Tirar ele dali e dar uma esposa para ele constituir família. O mesmo conceito, porque Deus, ele é o arquiteto, ele é aquele que projetou a família. Então, Abraão sai da terra, junto com a sua esposa Sarai. Só que Abraão, infelizmente, ele não obedeceu totalmente à voz de Deus. Por quê? Porque Deus disse, sai da parentela. Ele até saiu da casa do pai, mas ele levou o pai junto. Ele levou o sobrinho junto. Quando a gente cumpre parcialmente a vontade de Deus, não queira você desfrutar totalmente da bênção dele. Tá, eu vou repetir isso bem devagar. Se você quiser desfrutar totalmente da bênção de Deus, você precisa cumprir rigorosamente a vontade dele. Se você cumpre parcialmente a vontade de Deus, não queira receber a bênção por completo. Você também vai receber a bênção de forma parcial. Então, para nós recebermos ela total, é necessário nós cumprirmos rigorosamente a vontade do Senhor. Abraão, ele pega o seu sobrinho Ló, ele pega o seu pai, Terá, e sai para essa terra. Agora, o tempo se passa, o pai de Abrão morre, Terá, ele morre, e ainda resta o seu sobrinho Ló. Até que o tempo se passa, houve uma contenda entre eles, porque não é fácil viver em família, não é fácil viver no meio de parentes. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, já disse, deixará pai e mãe. Não é que o pai e mãe é problema, não é que o sobrinho é problema, o problema é relacionamento, irmãos. A dificuldade é relacionamento. Não é que o fulano é um problema, o ciclano é um problema, o problema é a dificuldade de se relacionar, porque o tempo passa, e o relacionamento vai desgastando e vai criando uma série de dificuldades. Então, Deus, na sua sabedoria, ele já pede para estarem separados para formar um novo núcleo familiar. Agora, Abrão, ele sai na sua jornada. Vamos chamar essa jornada de família, de casamento. Você ingressou numa jornada, a vida te colocou diante dessa esposa, diante desse esposo, e agora você está nessa jornada. Será que nessa jornada vai ser tudo fácil? Será que nessa jornada chamada casamento, chamada família, será tudo mil maravilhas? Em nenhum momento. Muito pelo contrário, você vai encontrar muitas dificuldades. Abraão encontrou diversas dificuldades. Por exemplo, Abraão, ele encontrou dificuldades financeiras,
apesar de ter sido um homem muito rico, ele assim que saiu da sua terra e foi para uma nova terra, quando ele chegou nessa terra, ele encontrou a terra completamente devastada pela fome. Quando nós lemos no Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 10, o texto vai dizer que havia fome naquela terra. Então, quando Abrão chegou na terra prometida, ele encontrou a terra completamente com fome. Muitas das vezes a pessoa casa e espera encontrar uma terra farta, uma terra fértil. Só que aí, sim que ele casa, ele percebe que a terra, ela não era tão boa quanto ele imaginava. Então o que faz? Já casou? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para outra terra. Vou voltar para a casa do pai, vou voltar para a casa da mãe, você volta para a casa do seu pai, para a sua mãe, e a gente vive a nossa vida. Negativo, irmão. Vamos aprender com os princípios bíblicos. Essa terra que havia fome, era a terra de Canaã. Você vai se lembrar que quando Deus chamou Moisés e mandou ele ir para uma terra que mana leite e mel, você lembra o nome da terra? É a Canaã. A mesma Canaã que no tempo de Abraão estava com fome. Então o que aconteceu para a terra de Canaã no tempo de Abraão estar com fome? Para a mesma Canaã no tempo de Moisés estar manando leite e mel. A grande diferença que a terra estava com fome para uma terra que mana leite e mel está na forma com que eu lido com a situação. Abraão, ele não desistiu da terra, ele levantou altar naquela terra e invocou o nome do Senhor. Então aprenda esse princípio para o seu casamento e para a sua vida, para a sua família ser uma bênção, para a sua casa ser uma bênção. Aprenda a não desistir diante das adversidades. Aprenda a levantar um altar a Deus em reconhecimento a Ele e invoque o nome dEle. As bênçãos de Deus só vêm sobre a família daqueles que invocam o seu santo nome. Então eu posso afirmar que o que mudou na terra de Canaã foi a presença de Deus na terra. Consegue entender isso? A terra que estava com fome, agora ela manava leite e mel. Por quê? Porque Deus se manifestou na terra por meio do altar que Abraão se levantou. Entendeu ou não? Deus se levantou-se sobre a terra e a terra mudou completamente. A presença de Deus muda a família. A presença de Deus muda qualquer terra. A terra dura do coração do teu marido, a terra dura do coração da tua esposa ou dos teus filhos. A presença de Deus muda toda a terra. Você deve se lembrar que quando Davi, ele transportava uma arca, e de repente Uzá coloca a mão na arca, Deus fulmina aquele rapaz, de repente Davi fica preocupado. Por quê? Porque como é que eu vou levar agora essa arca para Jerusalém, sendo que Deus reprovou? Então ele pegou a arca e colocou essa arca dentro da casa de um levita chamado Obed-edom, e a Bíblia vai dizer que quando a arca entrou dentro da casa dele, Deus abençoou a casa de Obed-edom. A casa deste homem nunca mais foi a mesma depois que aquela arca entrou. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando a presença de Deus entra na vida da família, quando a presença de Deus entra dentro de um lar, a terra pode estar com fome, mas a presença de Deus faz manar leite e mel. A sua família será uma bênção, porque há uma presença de Deus manifesta no meio dela. Glória a Deus. Então Abraão, quando chegou nessa terra, ele percebeu que estava com fome, mas agora ele toma uma decisão que um tanto errada. A mesma decisão errada que ele tomou de levar o seu sobrinho, o seu pai, Abraão repete uma outra decisão errada. Ele sai da terra e vai para o Egito.
ele vai para o Egito na esperança ou na expectativa de alcançar uma coisa melhor. Mas a promessa de Deus na vida dele e da sua família não estava no Egito. A promessa de Deus e na vida de sua família estava em Canaã. Mas ele saiu da terra prometida para ir a uma terra em que Deus não estava. Muitas vezes a família, ela se perde na trajetória. Por quê? Porque toma decisões erradas. Muitas vezes nós preferimos estar em ambientes e lugares em que Deus não está, na expectativa de algo melhor nos acontecer, do que nós ficarmos no lugar em que Deus está e que nos chamou, aguardando Ele agir e trabalhar. Quantas pessoas que não esperam, que não aguardam Deus se revelar, Deus mudar a sorte, e toma decisões precipitadas como a de Abraão e ir para o Egito. Quantos homens vão atrás de recursos para a sua família e se esquece que o principal é atrair a família para a presença de Deus? Quantas pessoas se perdem nos afazeres, na correria da vida e se esquece do que é primordial? Porque Abraão, quando estava no Egito, ele percebeu que o lugar dele não era lá, quase ele morreu lá, quase a sua esposa foi tomada dele e foi dada ao rei do Egito, quase, se Deus não tivesse intervido, quase isso tinha acontecido. Então ele percebeu que o lugar dele não era lá. Então o que ele fez? Ele fez o caminho de volta, ele voltou ao princípio, aonde ele tinha chegado no começo, e aonde ele tinha levantado um altar, e ali naquele altar ele invocou a presença de Deus. Então as coisas são mais simples do que a gente pensa. O problema é que a gente complica tudo. A gente sai do ambiente da vontade perfeita de Deus para a nossa família e a gente resolve trilhar o curso da nossa própria vontade. Decisões arbitrárias sem consultar a vontade de Deus. Decisões sem Deus estar presente. O homem vai para uma direção, a mulher vai para outra direção, e Deus só quer uma coisa de nós: que a gente fique exatamente no centro da sua soberana vontade. Pegue a tua família e coloque ela diante do altar de Deus, porque é diante deste altar de Deus, diante da palavra de Deus, que Deus vai se revelar e vai mudar a tua sorte. Glória a Deus. Então não é fácil quando a gente fala de família. Abraão, ele errou por diversas vezes, para provar que nem mesmo o pai da fé era perfeito. Então o homem não é perfeito, a mulher não é perfeita, nenhuma família é perfeita. Toda família constitui-se de erros, decisões erradas. Abraão, ele errou quando decidiu levar o sobrinho, ele errou quando decidiu levar o pai, ele errou quando decidiu ir para o Egito, ele errou quando decidiu mentir no Egito, ele errou quando aceitou o convite da sua esposa e precipitadamente teve um filho com outra mulher. Ele errou. Por quê? Porque todos erram. Então pare de ficar com a cabeça baixa, achando que você é um monstro, que você não tem futuro, que a sua família não vai adiante, por causa das suas decisões erradas no passado. É tempo de voltar, aleluia, é tempo de você levantar a cabeça, é tempo de levantar o altar de novo, e é tempo de você invocar a presença do Senhor. Imagine Abraão chorando lá no Egito, de cabeça baixa, e dizer: por que eu vim parar aqui? Por que eu saí de lá? Por que eu... Não, ele levantou-se e voltou. É tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de dar meia volta, é tempo de começar tudo de novo. É só você detectar onde errou e começar de novo. Abraão, ele errou,
mas assumidamente regressor. Agora eu quero ler com você um texto muito lindo em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Nós estamos falando que uma família abençoada por Deus passa por dificuldades. Uma família abençoada por Deus passa por adversidades, por conflitos, por decisões erradas, por contendas e uma série de outras dificuldades. Só que essa família abençoada, ela sempre tem em Deus o seu norte, a sua direção. Sempre ele vai confiar em Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos 4, a partir do versículo 19, ele dá o segredo de Abraão, para ele alcançar a bênção de Deus na família. Observe que Paulo, ele diz que Abraão, no versículo 19, não enfraqueceu na fé. Mesmo quando estava no Egito, mesmo quando Deus lhe dera um grande tempo de silêncio porque havia errado, mesmo ele tendo passado mais de 15 anos sem a promessa de Deus de ter um filho, ainda não ter sido cumprida, Paulo vai dizer que Abraão não enfraqueceu na fé, ele permaneceu crendo no Deus que lhe fez a promessa. Quando os problemas vierem para a sua família, lembre-se disso, não enfraqueça na fé, mesmo que o problema exista, continue acreditando num Deus que pode mudar todas as coisas, num Deus que chama à existência as coisas que não existem, um Deus que cumpre a sua palavra. Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo levando em conta o seu próprio corpo amortecido, porque já era de 100 anos, e também a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha aí, mesmo Sara, com quase 100 anos, amortecida, estéril, sem dar filhos, ele com quase 100 anos, velho, mesmo não podendo e nem vendo absolutamente nada ao seu favor, ele nunca duvidou da promessa de Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer com a sua família. Nunca duvide do que Deus pode fazer com seus filhos. Nunca duvide do que Deus pode fazer com seu esposo, com a sua esposa. Nunca duvide, porque se Deus é capaz de dar um filho a uma mulher de 90 anos, estéril, a um homem de 100 anos, Deus também pode fazer muito mais por você. Esse é o nosso Deus. Creia na sua poderosa bênção. A pergunta é: como foi que Deus abençoou a família de Abraão? Essa é a pergunta-chave. Como Deus abençoou a família de Abraão? Eu posso mostrar para vocês o momento em que essa bênção veio. Quando a gente olha lá para o Gênesis, eu vou mostrar para vocês o momento que a bênção de Deus veio sobre a família de Abraão. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente.
Prostrou-se Abrão com seu rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão. Por pai de numerosas nações eu te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Observe, para ser o teu Deus e da tua descendência, para ser o teu Deus e da tua família. Quando foi que Deus abençoou Abraão? Quando Deus mudou seu nome. Porque Deus não mudou apenas o nome, Deus transformou o caráter de Abraão. Abrão é apenas pai da altura, pai exaltado. Abraão é pai de multidões. Observe que ser pai de algo substancial, altura, não é palpável, não traz a realidade do que Deus quer. Aí Deus fala: você vai se chamar Abraão, pai de gente, pai de povo, pai de pessoas. Você não vai ser pai do abstrato, da altura, você vai ser pai do que é tangível, do que se pode pegar. Você vai ser pai de numerosas famílias. Então Deus tirou Abrão do abstrato e colocou ele na realidade. É o que Deus quer fazer com a sua família: tirar do abstrato, dos sonhos, e colocar no que é fato, no que é real, para você viver o que Deus tem para a sua vida. Nós não podemos viver só de ilusões e de sonhos, nós temos que viver do que Deus projetou para nós. A bênção de Deus sobre Abraão foi no momento em que Deus fez uma aliança com ele. Essa é a maior bênção que uma família pode ter: um pai, uma mãe e os filhos aliançados com Deus. A maior bênção de uma família está na sua aliança com Deus. Não está na quantidade de carro que você tem, não está na casa que você mora, não está no que você tem na conta bancária, não. A maior bênção de uma família está no seu relacionamento e no seu cumprimento com o Senhor Deus. Olha o que Deus fez com Abraão. Você vai ser pai de uma grande multidão, a sua família vai ser uma bênção, mas para a tua família ser uma bênção, eu preciso trabalhar em você primeiro, Abraão. Chega, a partir de agora, anda na minha presença, a partir de agora, seja reto, seja íntegro. Mas como é que eu vou ser íntegro? Como é que eu vou ser reto, Senhor? Eu vou fazer uma aliança com você, eu vou mudar você. A família só consegue ser uma bênção se Deus trabalhar no pai, se Deus trabalhar na mãe, porque senão, caso contrário, nunca será uma bênção. Então Deus, ele foi na raiz, ele trabalhou no homem, trabalhou no sacerdote, trabalhou naquele que tem sobre si a responsabilidade do lar. Ele mudou o nome de Abraão, e ele não mudou só o de Abraão não, ele também mudou o da mulher. Porque no capítulo 17, no versículo 15, Deus fala assim: disse também Deus a Abraão: a Saraí, tua mulher, já não lhe chamará Saraí, porém Sara. Então quando Deus se revelou a Abraão, com 99 anos, Deus então, ele muda seu nome e muda também o da esposa. Porque a família só será uma bênção se Deus trabalhar no casal primeiro. Você quer que os teus filhos sejam uma bênção? Faça o que Deus mandou Abraão fazer. Sê tu uma bênção, pai.
Sê tu uma bênção, mãe. Seus filhos só serão uma bênção, sua casa só será uma bênção, se o pai e a mãe for uma bênção. Agora, se a mulher for uma tribulação, e se o marido for uma tribulação, como é que a casa vai ser uma bênção? Você sabe o que significa Saraí? Briguenta. Sabe o que significa Sara? Princesa. Que transformação, irmã, de briguenta para princesa, só Deus para fazer um negócio desse, né ou não é? Como é que a casa vai ser uma bênção se a mulher é rixosa, se a mulher é briguenta? Como é que a casa vai ser uma bênção se o pai vive nas alturas, só vive com os pés fora da terra? A casa só será uma bênção se o pai for substancial, for firme, for concreto. A casa só será uma bênção se a mãe for a rainha do seu lar. Agora, muitas mulheres, a exemplo de Saraí, são rixosas e briguentas e querem que a casa seja uma bênção, quer que o marido seja uma bênção. Como é que vai ser possível isso? Então, para o teu lar ser uma bênção, Deus precisa primeiro trabalhar em você. Deus acrescentou a Abraão o que é necessário e Deus tirou de Saraí o que era excesso. A Abrão, Deus acrescentou, e a Saraí, Deus tirou. Consegue entender isso? Só Deus pode fazer o que é necessário para o nosso lar ser uma bênção. O que for para acrescentar, Ele vai acrescentar, mas o que for para tirar, Ele precisa tirar. Mas como é que a gente chega a essa conclusão? Quando a gente se aliança com Ele. Quando o pai se aliança com Deus, quando a mãe se aliança com Deus. Porque quando nós nos aliançarmos com Deus, Deus vai tirar o que não presta e Deus vai acrescentar o que presta. Deus vai remover o que não é bom e vai acrescentar o que é bom. Só assim a nossa família será uma bênção. Glória a Deus. Uma família abençoada por Deus, ela age dentro da vontade de Deus. Então agora Abraão e Saraí foram aliançados com Deus, teve os seus nomes mudados, e muito mais do que nomes, teve também o seu caráter mudado. 1 ano depois, o Isaac nasceu. Então apenas 1 ano foi o tempo da gestação. Então Saraí primeiro teve que ser mudada, para então ela gerar um filho. Aleluia. Olha que coisa linda. Quando você muda o seu comportamento, quando você muda o seu jeito, então as coisas ao seu redor também começam a mudar. Quando você começa a mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, quando você deixa Deus trabalhar em você, mulher, em você, homem, você vai perceber que tudo à sua volta vai começar a refletir e a mudar. O seu lar vai dar frutos quando você deixar Deus mudar você por dentro. O seu lar será uma bênção quando você deixar Deus mudar você por dentro. Isaac nasceu, foi desmamado, agora vem Deus no capítulo 22 e fala para ele: Abraão, eu quero o seu filho, a quem tu amas, leve-o para o Monte Moriá e oferece para mim em holocausto. Holocausto é dedicação total ao Senhor. Pega o teu Isaac e consagre, dedique totalmente para mim. Abraão, diante de uma proposta tão séria como essa, ele poderia ter hesitado, ele poderia ter pensado e desobedecesse a Deus. Era um direito dele, como pai, levar o próprio filho para uma espécie de matadouro, era direito dele. Só que Abraão estava mudado. Aleluia. Eu acho que se fosse antes, Abraão teria dito não para Deus. Mas Abraão agora era outra pessoa. Já era um homem aliançado com Deus, já era um homem comprometido com o Pai, com Deus, já era um homem de princípios, já era um homem crescido na fé, maduro na fé,
Então, quando Deus falou com ele, me dá seu filho, o texto vai dizer, no versículo 3, capítulo 22, que ele se levantou logo de madrugada. Agora eu quero dar alguns princípios para uma família abençoada. Primeiro, quando uma família é abençoada, ela tem predisposição e força de vontade para cumprir a vontade de Deus. Predisposição, ele ouvir a voz de Deus e logo cedo ele se levantou. Ele não titubeou, não ficou pensando e nem de braços cruzados. Quando Deus falou com ele, ele imediatamente agiu. Muitas vezes nós somos vagarosos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós ficamos pensando, refletindo, remoendo, e Deus já falou, e nós ficamos sem a ação, sem agir. Por mais que seja difícil, se Deus falou para agir, haja, porque Deus trabalha na ação. Ele se predispôs, ele se levantou, albardou o seu jumento, rachou lenha. Olha o trabalho, irmão, que dá. Não é só pegar o Isaac e levar ele lá para o monte. É levantar cedo, é trabalhar e rachar lenha. Para uma família ser uma bênção, nós temos que observar esses princípios aqui. Como é que uma família consegue ser uma bênção? Quando os seus integrantes estão predispostos, têm força de vontade, acorda cedo, trabalha, e trabalha duro, não escolhe o que fazer, não escolhe aonde vai, o que tiver nas mãos faz. Somente assim, a bênção de Deus permanecerá sobre o lar. Então não tenha medo de trabalhar duro, não tenha medo de rachar lenha, não tenha medo de levantar cedo. Por quê? Porque isso dignifica a família. Ruim quando é o contrário, quando se levanta tarde, quando não tem predisposição para nada, quando não tem força de vontade para nada, quando não se trabalha, aí a casa cai sobre a cabeça, o teto desaba sobre a cabeça, a pobreza vem às mãos, e tudo vai de mal a pior. Então, o princípio para a família ser uma bênção está na predisposição e na força de vontade do trabalho. Trabalhe, tudo que te vier às mãos para fazer, faça no temor do Senhor. Abraão então se levanta, albarda o seu jumento, toma consigo Isaque e seus empregados, racha a lenha, e agora ele vai em direção ao propósito e à vontade de Deus. Ele vai para onde Deus mandou ele ir. 3 dias de caminhada. E Abraão demonstrou que é com perseverança que alcançamos as bênçãos de Deus. 3 dias, no primeiro, 24 horas depois, andando sem nenhum conforto, só em cima de um jumentinho, ele poderia pensar e dizer, eu vou voltar para casa, porque eu já não suporto mais esse caminho. Mas família é uma jornada de mais de 3 dias. Família é uma jornada longa, sem volta. O que Deus te chamou para fazer, não tem volta. Casamento não é uma jornada de vai e de volta. Casamento é só uma jornada de ida. Família é só uma jornada de ida. Deus está te chamando para frente. Vai. Abraão andou 3 dias e ele demonstrou com essa atitude que é necessário ter perseverança para ir avante. Quando Abraão encontrou o lugar em que Deus estava, ele viu aquele monte de longe e disse para os seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Olha o otimismo de Abraão. Eu e o rapaz vamos lá em cima adorar, depois de adorar a gente volta. Deus disse, me dá teu filho e sacrifica, mata ele para mim,
e ele está dizendo: eu vou lá adorar, e eu vou voltar com o rapaz. Olha a fé dele, olha o otimismo dele, olha a confiança dele. É necessário esse otimismo na família, é necessário essa fé e confiança na família, porque senão as coisas não andam. O pessimismo toma conta, a derrota toma conta. A família que está debaixo da bênção de Deus, ela é uma família confiante. Confie, seus filhos vão fazer boas faculdades, confie nisso, acredite nisso. Confie que você pode mudar, que as coisas podem melhorar, confie nisso. Seja mais otimista, acredite naquilo que Deus tem reservado para vocês. Depois de ter chegado àquele cume do monte, a Bíblia vai dizer que tomou Abraão a lenha do holocausto que estava sobre o jumento e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava das mãos o fogo e o cutelo. Aqui eu já parei e meditei alguns tempos e fiquei questionando a atitude de Abraão. Porque Abraão, ele pega a lenha pesada e coloca sobre os ombros do filho. Qualquer pai, na sua racionalidade, querendo preservar e poupar o filho, carregaria o mais pesado. Ele colocaria sobre ele a lenha e daria o fogo e o cutelo na mão do filho. Só que Abraão, ele estava fazendo o que todo pai que tem a bênção de Deus sobre a sua vida deve fazer: dividir responsabilidades. Abraão, ele pegou aquela lenha e colocou sobre o ombro do filho, porque primeiro que o filho era bem mais novo e era preparado para aquilo. Segundo, é que Abraão estava vendo o futuro do seu filho, não apenas o presente. Porque quem alivia para o filho no presente não entende que no futuro ele precisa dessas coisas. Muitas vezes nós aliviamos para os nossos filhos agora e eles vão crescendo predispostos a preguiçosos e não vão trabalhando e entendendo o que Deus tem para a vida deles. Então é necessário todo pai, toda mãe colocar lenha, colocar carga, colocar tarefa nos ombros dos filhos, desde pequeno, fazendo pequenas tarefas. Quando vai crescendo, vai aumentando as tarefas. Não podemos poupá-los, precisamos instruí-los. Abraão estava instruindo Isaque, e a verdade que Abraão instruiu tanto Isaque, que quando Isaque foi subindo com a lenha nas costas, ele falou para o pai: pai, a lenha está aqui, o fogo está na tua mão, o cutelo está na tua mão, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Por que Isaque fez essa pergunta? Porque Isaque estava envolvido no culto, envolvido no sacrifício. Ele entendia o peso da lenha, ele entendia o valor do fogo, ele entendia a utilidade do cutelo e ele entendia a necessidade do cordeiro. Então ele já tinha na sua mente a liturgia do culto muito bem definida. Por quê? Porque o pai levava ele para a igreja, porque o pai levava ele para o culto, o pai colocava responsabilidade nele, o pai colocava peso sobre os seus ombros. Então divida responsabilidades. Você quer que a sua família seja uma bênção? Então divida responsabilidades, não faz tudo não. Mulher, não faz tudo não. Homem, não faz tudo não. Divida responsabilidades, porque só assim a casa ela vai frutificar no temor do Senhor. Quando ele chega lá no cume do monte, diz a Bíblia que Abraão edifica um altar ao Senhor. Agora, com o altar erguido, se fosse eu me colocar em cima de uma lenha e um velho de 100 anos com um cutelo na mão, eu tinha fugido, né? Com certeza, eu tinha dado linha. Mas Isaque, ele entendeu o princípio e ficou ali, mesmo contra a vontade. Isso é importante a gente frisar. Mesmo contra a vontade, estava lá.
Aí alguém fala, eu não quero forçar ninguém a nada. Irmão, tem gente que não tem entendimento não, tem gente que você tem que forçar mesmo. Filho, não dá para você quer o quê? Sabe o que ele vai querer? Ficar em casa o dia todo jogando videogame. É isso que ele vai querer. Você quer o quê? Eu quero, igual eu falei para minha filha ontem, minha filha, você não come nada, o que você gosta de comer? Hambúrguer. Então, eu vou dar muito hambúrguer para ela. Por quê? Porque é o que ela gosta. Negativo, você vai comer o que está na mesa, você vai comer o que está aqui. Se gostou, come muito. Se não gostou, come pouco. Mas vai comer o que está aqui. Por quê? Porque a gente está ensinando, a gente está amarrando o filho no altar. Parece uma expressão de amarrar, é uma expressão de violência. Não, não é. É uma expressão de princípio, onde o filho não sabe o que é melhor para a sua vida. E nós, como pais, sabemos e entendemos que o filho precisa disso. Então, nós precisamos, com as cordas da oração, com as cordas da palavra e com as cordas do amor, amarrá-los no altar de Deus. É necessário. Isaac fez isso. E para encerrar, quando Abraão amarra Isaac sobre a lenha, diz a Bíblia que ele pega o cutelo na mão e ele parte para matar o filho, e uma voz ecoa do alto, a voz do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Abraão, Abraão, não faças isso, porque hoje eu sei que temes a Deus. Então, Deus, com aquela voz, demonstrou para Abraão o seu temor, e demonstrou para Abraão que aquilo que ele fez estava dentro da vontade do Senhor. Uma família abençoada é uma família que cultua a Deus. Ali Abraão, com seu filho, com aquele altar erguido, estava mostrando que a essência de uma família abençoada é uma família que sabe cultuar o Senhor. Então amarre sua família no altar de Deus. Amarre a sua família aos pés do Senhor, de maneira que esta casa, este lar, nunca saia da presença do Senhor. Mesmo contra a sua própria vontade, você também se amarre no altar de Deus. Se achegue à presença de Deus, porque Deus tem uma bênção para as nossas famílias. Que em nome de Jesus, você e a sua casa seja uma bênção na presença do Senhor. Que você tenha uma aliança com Deus em todo o tempo. Que a sua vida seja mudada, transformada radicalmente pelo Senhor. Senhor Deus, eu quero em nome de Jesus lhe pedir que esta palavra possa auxiliar a vida de alguém, e alguém que me ouve possa entender a tua perfeita e agradável vontade. Que o Senhor possa, Deus, nos amarrar no teu altar, para nós vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoe cada lar, abençoe cada pai de família, cada esposa, cada filho, que essas bênçãos de Deus sejam derramadas, Senhor, abundantemente sobre cada um. Eu invoco, Senhor, o teu Espírito, o teu poder e a tua glória, que essa terra seca, essa terra sedenta, possa ser transformada numa terra fértil, numa terra que emana leite e mel. Que essa família seja uma bênção, que estes filhos sejam uma bênção, Senhor, porque a nossa casa servirá ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos isso nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Amém. E amém, Jesus.